Olá, meu nome é Juliane e vou apresentar agora o seminário para a disciplina Sustentabilidade aplicada à construção, com o tema Eficiência energética em edificações. A minha apresentação está estruturada em introdução, trazendo um contexto da utilização de energia ao longo da história, eficiência energética, o que é e suas vantagens, o Brasil como consumidor, suas principais fontes de geração, programas de eficiência e consumos por setor, a eficiência energética aplicada ao ambiente construído, isso, algumas estratégias utilizadas no projeto de edificações. Trago o que é arquitetura bioclimática e seus principais pontos e um pouco de automação preditiva. Bom, desde o início da sua história, o ser humano necessitou de energia para sobreviver. Na pré-história, ele utilizava o fogo para cozinhar seus alimentos. Na Antiguidade e na Idade Média, as fontes de energia passaram a ser mecânica, a eólica e a vapor, utilizadas na moagem de grãos e também na navegação. Na Idade Moderna e Contemporânea, surgiram também os combustíveis fósseis, o petróleo e o carvão mineral. E mais tarde também surge a eletricidade. Por muito tempo, imaginou-se que os combustíveis fósseis, que eram as principais fontes de energia, eram recursos ilimitados e não tinha muita preocupação em como fazer o uso desses recursos. Mas com algumas crises e acontecimentos mundiais, como a crise do petróleo em 1973, a perspectiva do mundo mudou. Começou a perceber que esses recursos não eram infinitos, e que era necessário fazer um uso mais consciente dos mesmos. Além disso, percebeu-se que a utilização de fontes de energia, algumas delas, mesmo as consideradas renováveis, elas representam um impacto ambiental muito grande. Todas essas questões contribuíram para o desenvolvimento de um pensamento de eficiência energética. Mas o que é essa eficiência energética? Eu trago aqui nesse slide 3 definições. As duas primeiras, pensando no conceito da palavra eficiência, que são forma de produzir ou utilizar a energia empregando o mínimo possível de recurso, ou a metodologia de otimização do consumo de energia sem redução da qualidade do conforto. A terceira, segundo a empresa Rescoop, a eficiência energética é uma forma de incentivar investimentos responsáveis por parte dos membros para que possam economizar dinheiro em suas contas de energia, especialmente aqueles que são mais vulneráveis. Ela traz, em sua definição, duas vantagens da eficiência energética, que estão relacionadas à redução de custo e à acessibilidade. Outras vantagens que podem ser citadas é a questão ambiental, que a eficiência energética é capaz de reduzir a emissão de gases poluentes e de reduzir os impactos ambientais em geral, e a qualidade de saúde e bem-estar está diretamente relacionada com a questão ambiental, porque a melhoria na qualidade do ar e a redução dos poluentes, ela vai proporcionar a todos uma condição melhor de saúde física e mental, já que o ambiente vai ser mais agradável. Outra vantagem está relacionada à segurança energética. A segurança energética ela também está relacionada à questão de evitar ou diminuir problemas de fornecimento, como foi o caso que aconteceu no Japão em 2011, em que o país foi atingido por um terremoto que atingiu também uma usina nuclear, que interrompeu o fornecimento de energia. Como medidas, o governo acionou outras fontes de energia que não a nuclear para conseguir fornecer energia para a população, além de utilizar políticas de economia de energia. Um caso um pouco semelhante aconteceu no Brasil em 2020, durante a pandemia, no Amapá, em que o estado inteiro praticamente ficou sem energia e algumas estratégias foram tomadas, apesar de questões políticas e administrativas, foram tomadas e conseguiram reduzir o impacto, como a utilização de duas termoelétricas
para fornecer energia e também o racionamento de energia. Falando agora sobre o Brasil, o Brasil é o maior consumidor de energia na América do Sul, sendo responsável por consumo de 36% da energia final da região. Em 2019, o Brasil possuía 170 gigawatts de capacidade instalada distribuída nessas fontes apresentadas no slide: hídrica, térmica, eólica, solar e nuclear. Em termos de eficiência energética, o Brasil, ao longo de sua história, criou várias políticas de eficiência. Desde 1981, incentivado, digamos assim, pela crise do petróleo em 1973, e ele criou o Conserve. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, foi criando várias outras políticas, como o Procel, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que tem o Edifica, que tem parceria com o Procel, e os Planos Nacionais de Energia. No Brasil, os setores que consomem energia estão divididos da seguinte forma: transporte, 32%, indústria, 30%, o próprio setor energético, 11%, as residências, que é o nosso interesse, 10%, agropecuária, cerca de 6%, e serviços, 5,1%. Falando agora sobre o ambiente construído. Nós temos duas políticas daquelas apresentadas anteriormente, importantes para conseguir essa eficiência energética no ambiente construído. Lógico que existem outras, mas eu trouxe aqui apenas essas duas, que é o selo Procel. O selo Procel, ele tem o objetivo de fornecer ao consumidor, levar o consumidor a escolher um produto mais eficiente em termos de energia. A diferença do selo Procel para o selo Procel Edifica é que o selo Procel ele é aplicado para equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, e o selo Procel Edifica para edificações. Com as medidas adotadas pelo Procel, em 2020, a empresa relata que foi conseguido economizar 22 bilhões de kWh de energia elétrica e 1,36 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Em 2020, que foi um ano em que a maioria dos brasileiros estavam em suas casas, por ser um ano de pandemia, e o consumo residencial aumentou. Segundo a empresa ainda, com essa energia economizada, seria possível abastecer 11,3 milhões de residências em um ano. Isso ressalta a importância da eficiência energética no ambiente. Passando agora para o projeto de edificações, eu trouxe aqui algumas estratégias que podem ser utilizadas nos projetos para se ter uma edificação eficiente em questão de energia. Uma delas é a geração de energia, que seria a geração pela própria edificação, que pode se dar por geração distribuída, que é uma geração próxima do consumidor, ou por meio de painéis solares ou materiais orgânicos que geram biogás. Outra questão é a iluminação natural, que vai poupar a utilização de lâmpadas, e também os equipamentos eficientes, que vão também poupar muito disso do consumo de energia. Em se tratando de aparelhos, equipamentos elétricos, que foram responsáveis por 65% do consumo de energia elétrica no Brasil em 2019, eu trouxe alguns deles e como eles podem ser pensados nos projetos para conseguir uma eficiência energética na edificação. O primeiro, o centro de processador de dados, que é mais comum em prédios multifamiliares ou comerciais. Ele deve ser instalado longe de fontes diretas de calor ou insolação, deve ter uma ventilação correta para que sua eficiência não seja perdida, mesmo que utilize
um equipamento eficiente, ele deve ter essas considerações e deve ser isolado termicamente. Os elevadores, que eles devem utilizar em suas cabines iluminações de preferência de LED, que são mais econômicas. Os motores devem ser de alto rendimento e devem ter, por exemplo, comandos eletrônicos. Chuveiros, que são grandes vilões do consumo de energia, podem ser adotadas medidas como a utilização de temporizadores, que vão determinar o tempo de uso do chuveiro, eles desligam sozinhos, ou utilizar, ao invés de chuveiros elétricos, chuveiros com aquecimento a gás ou solar, ou ainda um chuveiro com kit reciclador de energia, que aproveita o próprio calor da água do banho para aquecer a água da tubulação. No caso de piscinas, deve-se atentar ao uso das bombas, à eficiência das bombas. No caso das aquecidas, deve-se optar por aquecimento solar ou a gás natural. E os aparelhos de uso geral deve ser pensado em questão da eficiência, que são os aparelhos como televisão, computador e etc. Falando agora sobre a arquitetura bioclimática. A arquitetura bioclimática é aquela que tem como objetivo promover o conforto e eficiência em um ambiente utilizando as características do clima. Então, para conseguir fazer um projeto utilizando essa arquitetura bioclimática, é importante observar as características do clima onde a edificação será construída. A ABNT possui uma norma, a NBR 15220, que é a norma de desempenho. Essa norma diz que existem no Brasil 8 zonas bioclimáticas diferentes, e para cada uma dessas zonas, a norma traz algumas estratégias de construção. Trazendo agora alguns pontos importantes da arquitetura bioclimática, temos aqui a implantação, que é o mais importante de todos, que diz respeito a como a edificação ficará no terreno. E para isso deve-se observar a posição do Sol, como o Sol varia durante o ano ou durante o dia, a questões de ventos predominantes e também as condições no entorno da edificação, se são prédios ou se são árvores ou se é uma área livre, tudo isso vai influenciar no desempenho térmico da edificação. Outro ponto é a ventilação natural, que ela é conseguida com a inserção de aberturas, portas e janelas na edificação. Existem várias técnicas e uma delas é a ventilação cruzada, que consiste em colocar aberturas em fachadas diferentes, em níveis diferentes da residência, permitindo que o ar quente saia pelas superiores e o ar frio fique na parte inferior. Isso resfria o ambiente, que é uma estratégia muito importante para ser utilizada também até em questões de incêndio, que facilita a saída da fumaça. Outra questão é o controle de temperatura, tanto para aquecimento ou quanto para resfriamento. É importante observar a posição do Sol, né? E também são utilizadas estratégias como o sombreamento com utilização de coberturas, o aquecimento solar, sim, com placas ou com permitir a entrada de sol na edificação, e um resfriamento evaporativo, que consiste no resfriamento da edificação pela evaporação da água. E também temos a inércia térmica, que corresponde à capacidade do ambiente de manter a temperatura determinada para ele. É meio que a incorporação dos outros 3 pontos. Trouxe aqui rapidamente o conceito de edifício de energia zero, ou próximo de zero, que é um edifício capaz de se manter produzindo e consumindo a sua própria energia, ou seja, ele produz toda a energia que ele necessita para se manter. Pode parecer que é difícil, mas existem alguns edifícios com esse comportamento até aqui no Brasil,
como é o caso desse edifício Sebrae Sustentabilidade. Ele consegue prover toda a energia necessária com uma microgeração fotovoltaica, além de ter outras questões sustentáveis, como aproveitamento de água, aproveitamento máximo de iluminação. Esses prédios eles têm um balanço de energia então anual igual a zero, e eles são um exemplo de eficiência energética e de estratégias bioclimáticas. Finalizando, eu trago aqui a automação presidial, bem rapidamente, que consiste no uso de dispositivos que executam tarefas corriqueiras de forma automática, como acender uma luz ou aqueles sistemas automatizados de movimentação de brises para aproveitamento de luz solar e etc., que vão promover a redução de desperdício e aproveitamento máximo das energias naturais fornecidas. Bom, chegamos ao fim da apresentação. Espero que tenham gostado e que tenha dado para perceber a importância da eficiência energética no nosso dia a dia, tanto nas edificações quanto nas atividades cotidianas, e como que ela é importante para conseguir aplicar o conceito de sustentabilidade no nosso dia a dia. Obrigada.